Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar sobre O Mundo Sombrio de Sabrina, a nova série da Netflix que está inserida no universo de Riverdale. Então hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers da temporada, mas antes eu vou falar para vocês sobre um aplicativo que eu descobri, onde você pode explorar diversas comunidades sobre os mais diversos assuntos. O aplicativo chama Amino e eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês clicarem e baixarem direto o aplicativo para vocês conhecerem um pouquinho mais. E dentro dessas diversas comunidades, uma delas é só sobre O Mundo Sombrio de Sabrina, pra gente falar sobre teorias, expectativas, discutir os episódios que a gente gostou mais, o que a gente não gostou, enfim, é um lugar incrível onde você pode encontrar várias pessoas que gostam da mesma coisa que vocês, e eu vou mostrar um pouquinho sobre a comunidade de Sabrina pra vocês. Então você vai clicar no aplicativo da Amino, e aí ele vai carregar aqui diversas coisas, né? Como vocês podem ver, já tem as comunidades que eu participo, né? Então se você procurar O Mundo Sombrio de Sabrina, você já vai entrar na comunidade e aí a primeira página vai ser tudo aquilo que tá destacado, né, incluindo notícias sobre a série, sobre o elenco da Premiere, fotos da série. Você vai ver todos os membros que estão online e você pode, por exemplo, participar de quizzes sobre a série, então você pode responder. Você conhece O Mundo Sombrio? Aí você começa um quiz aqui, você vai participar aqui, você vai jogar com outras pessoas e além disso você pode votar em enquetes e você pode também criar a sua própria enquete, né? Inclusive, eu vou criar a minha enquete aqui. Qual o seu personagem favorito de Sabrina? E aí você coloca aqui as opções, vamos colocar Sabrina, Salem. E aí você seleciona a duração da sua enquete, digamos que vamos durar 7 dias aqui. E aí você cria a sua enquete e aí você pode voltar para ver os resultados. Então eu quero saber o que vocês acham, qual é o personagem favorito de vocês e eu quero que vocês me contem aqui no aplicativo Amino, né, da Sabrina, do Mundo Sombrio de Sabrina, pra gente poder conversar um pouquinho por lá. O Mundo Sombrio de Sabrina é uma série que estreou no dia 26 de outubro na Netflix com 10 episódios. Eu já fiz vários vídeos da série, vou deixar eles linkados aqui no izinho para vocês assistirem, incluindo uma crítica, né, uma análise da série sem spoilers. Então se você ainda não terminou e você não quer ver spoilers da série, vai assistir o outro vídeo e depois que você terminar você volta aqui pra gente poder conversar sobre todos os detalhes, incluindo, né, uma possível conexão com Riverdale. Deixar isso no ar, mas a partir de agora a gente vai falar com spoilers da série. É isso, tá? Você já teve aviso, você tá preparado? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho que essa foi uma primeira temporada excelente pra Sabrina, né? Diferente do que a gente tava vendo com as séries da Netflix, como era o caso de 13 Reasons Why e principalmente das séries Marvel Netflix, né? Eles estavam gastando muito tempo com alguns episódios que não eram tão necessários. E em Sabrina, por a gente ter uma temporada um pouquinho menor, né, de 10 episódios ao invés de 13, a gente tem episódios que são extremamente necessários, a gente não tem muita enrolação, mas ainda assim, né, a gente tem um fenômeno bem curioso que eu senti assistindo Sabrina, que é uma divisão da série em meio que duas partes. Então, do primeiro ao quinto episódio, a gente tem uma série que é quase uma introdução ao universo da Sabrina, né, esse universo de magia e como essas coisas funcionam, e do 6 ao 10, a gente tem o clímax da série, né, a gente tem os verdadeiros acontecimentos daquela temporada se desenrolando. Eu achei essa divisão bem interessante, né? Eu não sei se ela funcionou exatamente pra mim, porque eu achei até que esse arco final, né, que na minha opinião era o arco mais interessante, que era toda essa parte desse momento onde a Madame Satã tava tentando colocar o plano dela em ação de verdade, né? E a Sabrina tava começando a lidar com muitas consequências das atitudes totalmente impensadas e impulsivas que ela fez. Eu acho que tudo isso tem um motivo, mas eu também consigo ver uma condensação desses 5 primeiros episódios em alguns menos episódios pra gente chegar mais ou menos no mesmo ponto, sabe? Então eu acho que os 5 primeiros foram legais, eles são interessantes, mas eu acho que eles exageram um pouco na explicação do que vai vir por aí
a partir do 6º episódio. De qualquer forma, eu acho que foi uma temporada muito, muito boa, né? Eu acho que alguns personagens me decepcionaram um pouco no sentido de desenvolvimento, né? A própria Madame Satã, como eu falei, ela fica a temporada inteira meio que em cima do muro, você não sabe direito. Quer dizer, você sabe que ela não é boa, mas você não sabe direito por que ela é má. Ela é meio que uma mentora pra Sabrina, e eu sei que isso é porque ela queria conquistar a confiança da Sabrina, sabe? Mas eu acho que faltou um pouco dessa demonstração de que ela era realmente uma bruxa que queria o mal, né? Ou que, no caso, tinha um outro objetivo que não era simplesmente cuidar da Sabrina e proteger ela, né, que é o que ela justifica pra Sabrina que ela tá fazendo. Lá no último episódio da temporada, a gente vai ver um momento onde ela é mais a personagem que eu imaginava que ela seria, que é uma personagem bem sarcástica, né, uma personagem bem do mal mesmo, mas isso só acontece no último episódio, então nos outros ela fica meio que em cima do muro mesmo. Às vezes ela é boazinha, às vezes ela é malvada, as coisas são meio, sei lá, elas são meio incertas quando você fala dessa personagem. Outra personagem que eu tinha altas expectativas e que não alcançou essas expectativas foi a Prudence, né? A Prudence e as duas irmãs dela, né? A Agatha e a Dorcas. Elas eram personagens que eu tava muito animada, eu achava que elas iam pegar muito no pé da Sabrina. E aí, no começo, elas pegam no pé da Sabrina e aí depois elas param. Daí elas meio que só odeiam a Sabrina de longe. Eu acho que eles não conseguiram desenvolver muito bem essa relação. É claro que elas ajudam a Sabrina em determinados momentos e tal, por outros motivos do que simplesmente ajudar a Sabrina naquele momento, mas eu acho que faltou um pouco de espaço pra elas dentro da série, pra elas se desenvolverem como personagens, né? A Prudence, a gente tem um episódio que ela tá bem focado nela, né, que é o Feast of the Feasts. Nesse momento, a gente tem um dos episódios mais interessantes, que pra mim foi um dos mais legais também, porque é um episódio onde eles questionam bastante religião, onde eles questionam bastante fé e símbolos da sua religião e acreditar em alguma coisa, né, e a Prudence até fala pra Sabrina como deve ser triste uma vida onde você não tem fé em nada. Eu acho que nesse episódio a gente teve uma discussão bem profunda sobre religião, e não só sobre a religião que está sendo representada ali, mas sobre qualquer religião, né? Sobre todas as contradições de qualquer religião no mundo, né? A gente viu ali naquele episódio específico. Pra mim foi aí que ela começou a caminhar pra um lugar que me agradou muito mais do que os episódios iniciais, que são bons, mas eu acho que eles não tem um objetivo muito claro, e isso me incomoda um pouco, né? Eles não contribuem tanto assim para a formação desse momento do clímax da série que acontece entre o 9º e o 10º episódio. E além disso, a gente tem o Nick Scratch, que é um outro personagem que ficou em cima do muro. Durante a temporada inteira eu achei que ele ia se revelar do mal, e eu acho que até no momento onde a Sabrina vai confrontar o Harvey, vai contar pra ele sobre a verdade, sobre ela ser bruxa e sobre o Tommy, o Nick, ele prende a Prudence e as irmãs dela, que estão tentando chegar lá pra matar o Tommy, né, pra resolver essa situação a pedido do Blackwood. Então o Nick, ele meio que impede, porque ele diz que a Sabrina, ou enfim, que as Spellmans vão ter que resolver isso, e nesse momento eu sinto que ele tá muito do lado do Blackwood, né, desse lado um pouco obscuro do mal, só que no final ele vai proteger o Harvey e termina a temporada meio que um aliado da Sabrina, muito mais do que uma pessoa que vai causar algum mal pra ela, e eu achei que a qualquer momento ele ia se revelar como um grandíssimo filho da puta, né, uma pessoa ruim, e isso não aconteceu. Eu acho que ele também não teve muito espaço pra crescer, né, é claro que a gente tem um monte de outros personagens que tiveram, mas esses três eram personagens que eu tinha muitas expectativas, porque eu acho que são personagens com muito potencial, e na minha opinião eles não entregaram tanto potencial assim quanto eles poderiam. Por outro lado, é claro, a gente tem outros personagens que foram muito bem trabalhados. O Ambrose, que é o primo da Sabrina, é um personagem que me agradou muito, ele é muito interessante. Eu queria até que eles explorassem um pouco mais sobre o passado dele, que eles mostrassem um pouco mais sobre por que ele foi condenado a ficar preso dentro de casa por tantos anos, né? Eles dão a entender mais ou menos, né, que foi uma revolta ali contra o Vaticano, mas eu acho que eles poderiam ter se aprofundado mais, porque era um assunto bem interessante. Além disso, as tias da Sabrina também são muito bem trabalhadas. Eu gosto como as duas sempre mesclam entre ser
tipo, legais com a Sabrina e ser meio do mal com a Sabrina, né? No sentido de, assim, de querer mandar na Sabrina, né? Então, é basicamente o policial bom e o policial ruim o tempo inteiro, sempre alternando entre as duas. E isso me agradou muito. Também teria explorado um pouco mais, né, esse passado das duas, pra gente entender um pouco mais sobre elas e sobre por que a Zelda é tão devota da igreja e por que a Hilda já não é mais tanto, mas eu acho que elas foram muito bem trabalhadas e são personagens interessantíssimas. As amigas da Sabrina, o Harvey, todo esse lado mortal, acho que foi bem interessante. Eu queria ter visto uma divisão maior entre esses universos, né? Eu acho que no final a gente acabou ficando muito focado na Sabrina e nos objetivos totalmente egoístas da Sabrina e não tanto nesses universos e nessa grande questão, né, nesse grande questionamento dela entre o mundo mortal e o mundo bruxo. A gente também não conseguiu ver muito dela dentro da Academia das Artes, né, e também não tanto dentro da escola. No começo a gente estava um pouquinho mais focado nessa parte mais escolar da Sabrina e daí depois meio que isso foi deixado de lado. De todos os episódios, o único episódio que eu não gostei foi um episódio que eu sofri muito pra assistir, foi o episódio do Demônio do Sono. Foi um episódio que eu acho que ele rapidamente se tornou muito repetitivo. É claro que ele tem um objetivo muito claro, ele vai ali apresentar os personagens, né, ajudar a consolidar algumas atitudes, alguns traços da personalidade daqueles personagens, mas começou a ficar meio repetitivo demais e começou a me incomodar muito e eu fiquei esperando que fosse se resolver mais rapidamente do que se resolveu. No final eu achei que foi um episódio muito arrastado, talvez eles pudessem ter diminuído um pouco, né, os acontecimentos, misturado com alguns outros acontecimentos, enfim, não sei. Acho que eles poderiam ter feito de uma outra forma esse episódio pra não ficar tão cansativo. Mas de uma forma geral, Sabrina tem um equilíbrio perfeito entre terror, comédia, o drama, a história e se apegar a esses detalhes muito importantes. Tá tudo muito bem colocado, tá tudo muito bem feito. A fotografia, a direção de arte são coisas que não dá nem pra falar de tão incríveis e maravilhosas que elas são. A fotografia realmente dá um quentinho no coração de assistir uma série tão bonita, tão bem feita, né? Ela tem uns momentos onde as bordinhas ficam embaçadas, assim, né? E a princípio dá uma sensação meio estranha, mas depois é legal pra gente entrar um pouco mais nesse clima um pouco mais macabro, né? Eu acho legal também como eles resolveram essa questão de separar meio que pela saturação o mundo mortal do mundo dos bruxos, né? A gente vê que o mundo dos bruxos tem uma saturação um pouquinho diferente de quando a Sabrina tá na escola normal, por exemplo. Então eu acho que isso são sempre aliados da história que tá sendo contada e me agradou muito, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis. E claro, a nossa abertura da série, que acho que é uma das aberturas mais bonitas que eu já vi nos últimos anos. É uma coisa tão cuidadosa, tão bem feita, com tantas referências aos quadrinhos da Sabrina, aos quadrinhos do Arte. Então, cara, é realmente muito legal. E pra finalizar, vamos falar sobre a participação de um personagem de Riverdale na série. Se você não assistiu ainda, a minha sugestão é que você não assista e se deixe surpreender. Então esse é o seu momento pra parar e terminar a Sabrina, porque ele aparece lá no episódio 7. Então eu vou dar um minuto. Lá no episódio 7, né, tá acontecendo um turbilhão de coisas e durante o Dia de Ação de Graças, a Sabrina tá resolvendo todas aquelas questões e a Madame Satã está participando do seu próprio ritual, já que ela não tem um coven necessariamente, né, ela tá fazendo ali o seu ritual sozinha. Então o que ela faz? Ela pede uma pizza e quem vai entregar essa pizza? Ninguém menos do que Ben Button. O Ben, que era um personagem completamente aleatório em Riverdale, né, era um cara que já tinha aparecido em alguns momentos, a gente até já falou sobre teorias dele, do que ele seria e tal. Na terceira temporada, eles revelou um personagem extremamente importante para o jogo que está sendo jogado do Rei Gárgula. Muita gente me perguntou se os monstros, os demônios de Sabrina seriam o Rei Gárgula e tal. A princípio eu acho que essa conexão não existe, mas eu acho que de alguma forma o Ben e a Madame Satã e o que quer que tenha acontecido ali tem a ver com o jogo, né, e com o Rei Gárgula em Riverdale. Como eu já falei em algum lugar onde eu estava falando sobre a terceira temporada, eu acredito que o Ben tenha sido a pessoa que levou o jogo para Riverdale, né? Eu acho que ele que trouxe o jogo de volta e eu tenho até a sensação de que a própria Madame Satã pode ter sido a responsável por dar esse jogo
pra ele ou por fazê-lo encontrar esse jogo de alguma forma, né? É claro que a aparição dele durou menos do que 10 segundos, né? Mas a gente consegue ver claramente que é ele, tá escrito na tagzinha o nome dele, inclusive, então não tem como, é o Ben, é o mesmo Ben de Riverdale. Também é difícil pra gente saber temporalmente aonde Sabrina se encaixa em Riverdale. Eu acho que ainda não ficou claro, né? É claro que Sabrina acontece durante o Dia das Bruxas, né, o Halloween, e eu sinto que o Riverdale tá um pouco nessa linha temporal. Inclusive, eu acho que não no próximo episódio de Riverdale, que agora vai ser o 4º episódio, mas talvez no 5º, a gente vá descobrir alguma coisa sobre o Ben, como ele pode não estar morto em Riverdale por alguma coisa que a Madame Satã fez. Enfim, né, eu acho que tem muitas possibilidades, é muito difícil de dizer agora, mas é claro, né, da mesma forma que o Ben já apareceu em diversas outras situações em Riverdale, sem nenhuma explicação muito geral, né, então ele tava com a Miss Grundy quando ela foi assassinada, ele participava do drive-in quando o Juggy trabalhava lá, ele apareceu com o Chick também em determinado momento da 2ª temporada, ele pode só ter aparecido ali por ele ser esse personagem meio que um easter egg, né, que a gente vê nos cantos, a gente conhece ele, mas ele só tá lá, entendeu? Ele meio que é arroz de festa, participa de todas. Eu acho que qualquer uma dessas suposições é possível com o Roberto, né, mas pelo fato do Ben ter se tornado um personagem muito importante na 3ª temporada de Riverdale e da morte dele ainda tá um pouco misteriosa, né, porque afinal a gente não viu o corpo ainda, eu acho que é uma possibilidade desse acontecimento dele, né, da vida dele em Sabrina, ter algum reflexo dentro de Riverdale, mas ainda não sei exatamente qual. Então, se você já tem alguma teoria para a aparição do Ben e para o que vai acontecer em Riverdale, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre as teorias. E essa foi a minha crítica de Sabrina, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas expectativas e o que a gente pode esperar da 2ª temporada, né, de Sabrina. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!